Oi, gente! Acabou de rolar a live com a Nanda Pinedo sobre autoestima. E eu tô postando aqui esse resuminho da live, tá? Pra quem não conseguiu assistir, quem quiser assistir, que ainda tiver lá disponível, vai lá e assiste, porque o conteúdo tá muito legal, tá? Eu vou passar aqui rapidinho sobre alguns pontos que a gente tratou, tá? O que a gente quis trazer nessa live, que a Nanda trouxe muito bem no início, que a autoestima não é só aquilo que a gente se vê no espelho, tá? Ela trouxe que a autoestima, na verdade, ela é além do que a gente se enxerga, né? Daquilo que a gente percebe visualmente falando, né? A autoestima, ela tá muito relacionada com o valor que a gente dá para si mesmo, né? O quanto a gente se acha importante, foi o que ela falou. E ela trouxe, assim, pra gente refletir o quanto que isso é profundo mesmo, né? A gente se perceber. E aí eu trouxe na live os pilares da autoestima. O que compõe a nossa autoestima, né? Então, assim, a autoimagem é sim um desses pilares, mas é um deles. Depois disso, o que a gente tem, né? Além da autoimagem, que é aquilo que a gente vê no espelho, que é como eu me percebo, quanto que eu me olho e realmente me acho uma pessoa bonita, me acho uma pessoa atraente, né? Depois disso, a gente tem o nosso autoconceito, que é como que eu me defino. Como que eu me descrevo? Né? Que palavras, que adjetivos eu uso para dizer como eu sou e quem eu sou? E aí eu não estou falando aqui dos papéis, tá? Eu sou mãe, eu sou casada, não é assim se definir dessa forma. É exatamente quais palavras, que atributos, que características eu uso para me descrever. Né? Esse é o nosso autoconceito, como eu me defino. Além disso, a gente tem a autoconfiança, que está relacionada à fé que a gente tem na gente mesmo, né? Ela está um pouco relacionada com como eu me defino, ali é o autoconceito, mas ela também tem relação em quanto eu consigo inspirar de confiança nos outros, né? Porque se eu confio em mim, eu consigo inspirar confiança nas outras pessoas. Se eu sou uma pessoa confiável, eu consigo transmitir isso para as outras pessoas, que elas podem confiar em mim. Porque eu sou confiável, né? Depois disso a gente tem autoaceitação, que é o quanto eu me aceito exatamente do jeito que eu sou. E aí é todo o pacote, tá? Envolve aceitar a minha autoimagem, envolve aceitar todas as minhas características, como eu me defino, inclusive os meus defeitos, tá? Depois disso, a gente tem a autoeficácia, que está relacionada com a autoconfiança também, que é o quanto eu me sinto capaz de realizar, quanto eu me sinto uma pessoa realizadora. E aí está relacionada a conseguir realizar as tarefas que eu tenho, as metas que eu coloco para a minha vida, o quanto eu acredito que eu sou capaz de fazer tudo que eu me proponho a fazer. O quanto eu sinto que eu sou uma pessoa que resolve os problemas que surgem na minha vida, né? Depois disso a gente tem, por último e não menos importante, autovalorização e autorrespeito, né? Que é o valor que eu me dou, o quanto eu percebo que eu mereço e não aceitar menos do que isso. Então eu entendo qual é o meu valor, eu entendo quais são os meus limites e eu não aceito que ninguém ultrapasse isso e eu não aceito menos do que eu acredito que eu valho. Tá? Isso vale para todas as relações. Então esses pilares, eles formam a nossa autoestima. Tudo isso, se uma dessas coisas está abalada, às vezes uma coisa abala a outra e isso afeta a nossa autoestima, tá? Então, o que é importante? Fazer uma autoavaliação de si mesmo, de todos esses aspectos, dos vários momentos da vida, nos vários papéis que eu tenho, se alguma dessas coisas se abala, né? Eu na minha vida pessoal, eu com os meus amigos, eu no meu trabalho, eu enquanto mãe, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa intelectualmente capaz, o quanto eu percebo todos esses atributos de autoimagem, autoeficácia, autoconfiança, né, autoconceito. Como é que eu me defino como mãe? Como é que eu me defino como profissional? Que tipo de profissional, que tipo de mãe, que tipo de esposa, que tipo de marido, né, que tipo de companheira eu sou? Então, esses atributos em todos os papéis é importante a gente avaliar. A Nanda também trouxe a questão da infância, o quanto a nossa infância afeta e constrói a nossa autoestima. Então, boa parte do que a gente tem de autoestima hoje, ou não tem, ou nos falta, tem essa relação com o que a gente viveu, com o que a gente ouviu, com o que a gente observou, com o que a gente interpretou das coisas ao nosso redor. Né? Então, isso tudo vai construindo. Então, são coisas que acabam alimentando crenças muito fortes na gente. As crenças que a gente constrói lá na infância
são crenças que nos acompanham de uma forma muito forte, como uma verdade absoluta na nossa vida toda, né? Então, se a gente é criado, só um exemplo, se a gente é criado ouvindo que só pessoas que trabalham são pessoas que prestam, que pessoas gordas são pessoas preguiçosas, que pessoas feias são pessoas não sei o quê. Não necessariamente coisas que a gente ouviu pra gente, mas que às vezes a gente ouviu dos nossos pais e a gente interpretou isso, né? Os nossos pais falaram isso em alguma situação e a gente traz isso como uma verdade para nossa vida. E principalmente se a gente ouvia isso dos nossos pais, né? Então, tu não é uma pessoa organizada, olha, tua amiga é mais arrumadinha do que tu, né? A tua irmã é mais organizada do que tu, teu irmão é mais não sei o que do que tu. Então, são coisas que são importantes a gente levar em consideração porque constroem, né, as crenças que a gente tem a respeito da gente mesmo, né? Então, e essas crenças, elas alimentam os nossos pensamentos, né? Então, o que eu penso, logo assim, o que eu penso, eu sinto. Então, se eu penso que pessoas que não são bonitas são pessoas que não têm valor, eu penso que eu devo ser bonita. Se eu não me sinto bonita, se eu me acho bonita, isso alimenta um sentimento em mim. E isso altera o meu comportamento, né? Eu vou ficar absurdamente focada em aparência física. Ou se eu acredito que pessoas que não têm um relacionamento não são felizes, foi um exemplo que a Nanda trouxe, eu vou ficar o tempo todo buscando estar em um relacionamento para que eu me preencha e por aí vai, tá? E aí a gente tá fazendo, né, um grupo no Telegram. Se tu quiser entrar, avisa aqui pra mim, que a gente vai deixar aberto aí alguns dias para que tu possa entrar e participar do desafio autoestima de 21 dias. Então, comenta aqui ou manda no inbox se tu quer entrar e pode divulgar para quem tu quiser esse vídeo e a live que vai ficar salva ali por 24 horas, tá bom? Um beijo!